No dia 19 de junho de 2026, amanhã, às 18h19, horário de Brasília, Quiron entra em Touro, né? E eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é o Quiron, né? E o que essa energia vai trazer agora pra gente daqui pra frente. Bom, bem resumidamente, né? Depois eu posso trazer pra vocês um material mais extenso sobre isso. Mas Quiron, ele não é um planeta, né? Ele é um asteroide. Ele foi descoberto em 1977. E a história de Quiron é a seguinte, bem resumida. Na mitologia, né, ele era um centauro ferido, né? Ele foi ferido com uma flecha envenenada, acidentalmente. E aí tinha um detalhe, essa ferida não se curava, só que ele tinha vida eterna, né? Ou seja, ele era imortal. E como ele era um ser imortal e estava ferido, a ferida ia, né, ser para sempre. Ou seja, ele nunca ia morrer, ele ia ter que viver sempre com aquela ferida ali, aprendendo a lidar com ela, né, e ressignificando. Era uma ferida incurável, porém ele teria que aprender a conviver com essa ferida. E aí, para a astrologia, né, o Quiron representa exatamente essa ferida interna aí que a gente pode trazer desde a infância e que vai. Então é isso, basicamente é uma ferida que acompanha a gente ao longo da nossa vida, né? Na mitologia é uma ferida incurável, mas a gente pode, né, ressignificar essa ferida e ao longo da vida aí aprender a lidar com ela. O Quiron tá em Áries, né, desde 2018, então já tem bastante tempo aí que ele tá em Áries, e aí amanhã, dia 19, ele vai entrar no signo de Touro, né? Então ele tá saindo aí de Áries, que é um signo de fogo, né? Para entrar no signo de terra fixa, que é Touro. E durante esse tempo que Quiron passou em Áries, né, desde 2018, trouxe pra gente muitas questões sobre o nosso indivíduo, né, trouxe muitos questionamentos aí sobre o nosso eu, sobre a nossa individualidade, sobre quem somos nós, né, como iniciamos as coisas, né, que é justamente os assuntos aí que Áries fala. Muitas questões pra gente, né, durante esse período sobre a nossa autonomia, sobre a nossa capacidade de iniciar as coisas, sobre a nossa coragem, né, de fazer as coisas sozinhos por nós mesmos, sobre a gente conseguir pensar pelo nosso próprio entendimento, né, sem depender de opiniões ali externas e principalmente sobre independência e autonomia, que são os principais assuntos aí de Áries. Então, durante esse período, muitas feridas aí em relação à nossa identidade, né, vieram à tona. A gente mudou a nossa percepção, né, do que é autonomia, inclusive durante esse período, né, claro que em várias épocas tem isso, mas principalmente durante 2018, né, de 2018 para cá, a gente teve um grande boom aí de autônomos, né, de pessoas trabalhando por conta própria, de influencers, né, de pessoas trabalhando ali por si só. Muito também a questão do trabalho home office, trabalhar de casa, de nômades digitais também. Inclusive a pandemia, né, aconteceu durante esse período também, então é uma coisa que reforçou aí a nossa questão, né, de individualidade, do nosso eu, de lidar com a gente, né, de aprender a viver sozinhos ali, né, de certa forma. Nesse período a gente passou por um questionamento muito grande, né, sobre tudo que envolve o nosso eu, o nosso ser, o nosso indivíduo, né, e como aprender a lidar com isso. Agora Quiron vai entrar em Touro, né, que é um signo de terra fixa, né, que traz muito essa busca pela segurança, por onde eu tô pisando, se é seguro eu existir, né, então a gente vai ter muito essa questão do a minha existência é segura, né, habitar o meu corpo é seguro, né, o quão seguro é eu existir nesse momento. Touro é um signo que está muito ligado, né, à fisicalidade, ao nosso corpo físico, né, a esse meio de transporte, literalmente, que nos permite estar encarnados aqui nessa terra, né, nesse ambiente que a gente convive. E como Touro é um signo que está muito ligado ao nosso físico, ao nosso corpo, né, várias questões aí de beleza, de fisicalidade, tudo que envolve o nosso corpo físico vai estar muito em alta durante esse período, né. Então a gente pode falar também sobre questões de estética. Então a gente tende, né, a gente, que eu falo é no coletivo, né, a gente tende a começar a pensar assim, até que ponto essas otimizações, né, essas questões de tecnologia que influenciam o corpo, né, cirurgias plásticas, enfim, coisas da estética aí que estão evoluindo muito rapidamente, né? Até que ponto isso é seguro, né? Eu não tô aqui pra, né, pra julgar a questão de estética de maneira nenhuma, inclusive eu apoio, né, esses métodos aí, essas ferramentas que auxiliam realmente a gente na autoestima, na autoconfiança, né, então acho que se você não tá satisfeito com alguma coisa no seu corpo, realmente tem que melhorar mesmo, fazer. Uma questão central que é o seguinte, por que eu não me sinto seguro em habitar o meu corpo, assim, de forma natural, sabe? Acho que vai estar muito em alta, assim, essas questões, por que a gente tem essa necessidade tão grande de estar sempre buscando ali, né, uma interferência, né, uma cirurgia. Então a questão central aqui é por que não é seguro eu habitar o meu corpo de forma natural, né, eu aceitar a minha natureza. Vai estar muito em alta também questões de nutrição, o signo que fala de nutrição, de nutrir, né, alimentação. Então a gente vai estar tendendo aí a realmente buscar uma alimentação mais limpa, mais saudável, né, buscar cuidar do corpo, do físico mesmo, né, da estética, treino, alimentação saudável, academia, enfim, todos esses assuntos vão estar muito em alta a partir de agora. O quanto cada vez mais a gente está desconectado do nosso próprio corpo, da nossa própria essência, sabe? Então, assim, parece que a gente está cada dia mais anestesiado, né? São várias coisas, acho que principalmente essa questão da tecnologia, né, muito em alta, das redes sociais, né? Então a gente acaba vendo uns 5 segundos ali da vida de uma influência, então a gente acha que a nossa vida é uma bosta, que, não, né, que nada está funcionando. Então realmente repensar essas questões, né? Cada vez a gente está mais desconectado do nosso corpo, né? Do nosso próprio eu. Quanto a gente está desconectado do nosso alimento, da terra, dos nossos ciclos naturais, né? Da natureza como um todo. Então esse trânsito agora vem para nos ensinar, né, a construir segurança como um todo, né, no nosso corpo, na nossa casa, na nossa família, na nossa estrutura, realmente olhar, né, para nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, pra gente realmente buscar essa segurança de existir. Então a gente tende a perceber aí, né, que as riquezas, né, o touro é um signo que fala de valores também, né, de ganhos financeiros, né, tudo que a gente valoriza. Então a gente tende realmente a gente vai perceber que riqueza vai muito além de dinheiro, né, de dinheiro físico ali, de ganhos materiais, né, que riqueza é realmente a gente poder comer um alimento natural, né, a gente poder ter contato com a natureza, a gente poder sentir o nosso corpo, a gente poder nos sentir seguros habitando o nosso corpo, né, e principalmente viver com presença e simplicidade. Então agora vamos às datas aqui, eu tô com algumas anotações para não esquecer as datas importantes. Dia 19 de junho, né, amanhã, até o dia 17 de setembro desse ano de 2026, Quiron vai ficar em Touro. Depois ele vai retrogradar, né, vai ficar retrógrado e vai voltar para Áries.
E aí depois ele vai voltar para Touro só dia 14 de abril de 2027, ano que vem. E aí vai ficar até 2033, né? Então bastante tempo. E a última vez que Quiron esteve no signo de Touro foi entre outubro de 1976 até junho de 83. Então, assim, tem muito tempo, né, que a gente não tem essa entrada de Quiron em Touro aí. Então, é realmente um momento bem auspicioso aí na astrologia pra gente poder aproveitar. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tentei trazer aqui bem resumidamente aí um pouquinho sobre Quiron e sobre esse novo momento astrológico que tá vindo aí pra gente.